Oi, meus queridos! Vocês sabiam que a infância é o chão que pisamos por toda a nossa vida? E que o impacto da infância reflete na nossa vida adulta? Pois é, a dica de livro de hoje vai falar sobre a infância e vida adulta, que é esse aqui, A Psicanálise do Conto de Fadas, de Bruno Werther. Bruno nasceu em Viena e ele era um dos principais psicólogos da área infantil. E ele teve um destaque na área do autismo, psicólogo infantil na área do autismo. Ele escreveu esse livro em 1970, onde ele acredita que as histórias dos contos de fadas refletem na nossa vida adulta e na infância. Ele pegou alguns contos de fadas como Cinderela, Bela e a Fera, Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, e ele fez uma análise voltada para a psicanálise e dentro do seu ponto de vista, da forma que ele também vê o mundo. No livro, argumenta que apesar dos contos de fadas parecerem simplórios e até ilusórios, eles surgem como uma ferramenta terapêutica para as crianças, permitindo que crianças e adultos processem seus medos, inseguranças de maneiras simbólicas e segura através dos contos de fadas. Ou seja, ele faz uma análise profunda de como os contos de fadas refletem conflitos psicológicos, nossos conflitos psicológicos, e como essas experiências na infância não só podem, mas como elas influenciam na nossa vida adulta. De forma, a psicanálise, a infância e o contos de fadas, eles estão interligados. Vou explicar. Muitos dos contos de fadas, eles abordam conflitos inconscientes da infância, como medo, ansiedade de separação, rivalidade e desejo. A segunda parte é a resolução de conflitos. Por exemplo, na maioria dos contos de fadas, o personagem principal, ele tá ali enfrentando seus medos, desafios, obstáculos, e isso pode ser interpretado como uma metáfora no processo ali infantil da criança. Por exemplo, a Cinderela, ela foi muito resiliente, ela esperou e sabia que uma hora o seu momento ia chegar. Então a criança, ela pode fazer um espelhamento dessa situação para a sua vida, nos seus desafios. Mas não só na sua vida infantil, mas levar essa resiliência para a sua vida adulta também. A gente, preste atenção aqui, que os elementos simbólicos e os seus enredos do conto de fada refletem especificamente no desenvolvimento psicológico infantil. Mas calma que eu vou citar aqui alguns dos estágios do desenvolvimento psicológico infantil, como a fase edipiana, a luta pela autonomia, a resolução de conflitos e o desenvolvimento do ego, superego e o I, que é a formação da personalidade. Elas também são importantes ali para o mecanismo de enfrentamento. Então, meus queridos, através desse livro aqui, podemos aprender que as crianças usam as fantasias para processarem seus sentimentos, suas emoções, seus desejos, seus medos, enfim, para terem resiliência ali durante a sua infância e durante a vida adulta também. Então é muito importante ler história, ler contos de fada para os seus filhos, sobrinhos, crianças que vocês cuidam, enfim. Na infância é muito importante falar e ler sobre os contos de fada.